dia. Bom dia. Saiu o som? Saiu. Sejam bem-vindos, né? Legal estar aqui junto com todos vocês. Semana passada o pastor Paulo começou uma série, nós começamos uma série chama Plano B. Plano B é a resposta de Deus quando tudo parece dar errado. Talvez o brasileiro hoje tenha plano B, plano C, plano D, né? Nós temos a cada momento rever nossos planos, né? Às vezes nós vivemos assim, tá? Mas esse é o tema que nós estamos, né, nesse mês de outubro, nós estamos falando sobre o plano B. Semana passada, o pastor Paulo falou sobre que, apesar dos planos estarem mudando, apesar de nós termos o plano B, Deus está no controle de tudo isso. E o importante da gente reconhecer, entender e confiar e saber que nós estamos nós estamos debaixo do controle de Deus. Hoje nós vamos falar sobre avançar e recuperar a alegria, tá? A sequência é depois que os planos mudam, né? A gente tem que avançar, tem que levantar e recuperar a alegria de continuarmos vivendo, tá? Eu queria botar um vídeo a respeito de uma atleta, ela chama Verônica Hipólito, né? É um vídeo motivacional, mas é um vídeo que eu queria que vocês dessem uma olhada. Aos 19 anos, a atleta Verônica Hipólito já passou por muita coisa. Ela teve um tumor no cérebro, sofreu um AVC e ficou com parte do corpo paralisada. Mesmo assim, não deixou de competir. Entre as conquistas de Verônica está a medalha de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico. Meu nome é Verônica Hipólito, tenho 19 anos, sou da classe T38 F38 e do atletismo paralímpico. Os meus pais sempre incentivaram tanto eu quanto meu irmão para participar, para fazer alguma coisa do esporte, para se movimentar. Só que por causa do meu primeiro tumor, que eu tive, que foi o adenoma hipofisário na cabeça, e depois da cirurgia eu não podia tomar mais nenhum impacto do quadril para cima. Ou seja, a maioria das modalidades para mim estavam de fora já. Mas meu pai me inscreveu no festival de atletismo. Eu não queria ir porque, primeiro, eu não gostava de corrida. Segundo, porque era num domingo às 8 horas de manhã e estava frio. E quando eu corri, eu acabei gostando muito. Menos de um ano depois de entrar no atletismo, eu tive AVC. E aí fiquei de cama, não conseguia andar, nem falar direito. Foi junto com a fisioterapia que eu comecei a andar. E aí me estimulavam junto com o atletismo. Depois que você andar, pode andar mais rápido. Depois trotei mais rápido. Depois comecei a correr, fiquei correndo mais rápido e desde então não saí mais do atletismo. E é o que eu quero fazer durante muito tempo. Todo treino mesmo é muito difícil para mim. Eu sinto muita dor, é difícil de eu coordenar o meu lado direito do corpo por causa da sequela. E todo treino parece que tem alguma coisa na minha cabeça, para. E enquanto essa coisa vai falando para, eu tô me levantando e correndo de novo. É um amor mesmo, porque pra eu estar continuando com uma coisa que me traz dor e é tão difícil assim, eu tenho que amar muito. Eu considero o momento mais importante da minha vida foi o Campeonato Mundial em Lyon em 2013. E era uma coisa que era considerada impossível por muitos, e eu fui lá e consegui. E foi quando abriu as portas para mim. Uma estreante de 17 anos ganhou um Campeonato Mundial. E eu comecei a ser reconhecida, aí eu comecei a lembrar da época que eu pensava, eu queria muito ser convocada para uma seleção paulista, eu queria isso. E de repente estava ganhando o Campeonato Mundial. As pessoas elas têm uma noção de que para você ter algum tipo de deficiência, limitação, você tem que ser ou amputado, ou cego, ou cadeirante. Parece que é esse o universo dos deficientes, mas não, gente, é muito maior. Existe cego, baixa visão, visão subnormal, paralisia cerebral, que você pode ser andante ou você pode ser cadeirante. A gente tem cerca de 23 milhões de deficientes no Brasil. Quando não enxergo algum, ou ele está no movimento paralímpico treinando, ou ele está no canto da rua, jogado. Talvez o resto esteja em casa porque tenha vergonha disso. Ok. Essa história de uma atleta paralímpica, Verônica Hipólito, o início da história dela não era para ser uma atleta paralímpica, o sonho dela era ser uma atleta do judô, mas ela teve um tumor no cérebro, ela teve que passar por uma cirurgia. Por causa dessa cirurgia, ela teve que mudar de esporte,
ela mudou de modalidade também, ela passou a ser uma atleta paralímpica, e também ela, tempos depois, quando ela já estava no atletismo, ela teve um outro problema, que foi um AVC, que também afastou ela do esporte por uns tempos, né? Mas mesmo assim ela não desistiu, e ela passou a ser uma referência dentro do esporte paralímpico do Brasil. Tá? Esse é um vídeo motivacional, e se você começa a ver outros vídeos motivacionais, se você olha bastante para esses vídeos, você vai observar que tem alguma coisa em comum entre esses vídeos, né? A história dessas personagens. A grande maioria supera essas dificuldades, e sempre eles têm um motivo muito forte. Eles têm um desejo muito grande de vencer essa dificuldade. No caso da Verônica, foi o desejo que ela tinha, né, de participar de uma seleção, participar de uma Olimpíada, e ela teve esses vários revés. O plano dela, ao longo da história dela, teve que mudar várias vezes, né? Ou seja, ela teve plano A, plano B, plano C, e aí por diante. Mas em momento nenhum ela abandonou esse sonho que ela tinha, esse desejo que ela tinha de ser uma atleta olímpica. Então, a história dessas pessoas, eles passam, nesses vídeos, a gente sempre vê que existe uma razão, existe uma motivação que faz com que eles tentem superar esse momento de dificuldade deles. Tá? E para todos nós não é diferente. Se a gente deseja, se a gente quer avançar para frente, a gente quer recuperar essa alegria, a gente tem que ter uma razão, uma motivação para isso. Tá? E hoje conversar um pouco sobre isso. Eu queria pôr a história de um personagem da Bíblia, do Velho Testamento. Ele chama Jabes, ele está no Jabes ou Jabez, depende de como você prefere falar, mas ele está no livro de Crônicas, capítulo 4, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. E ele diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Essa é uma oração famosa, conhecida como a oração de Jabes. Né? Quando você pega o livro de Crônicas no Velho Testamento, você vai observar que do capítulo 1 até o 6 e até o 8, toda a passagem, o livro, todos esses 6 capítulos, ele só tem genealogia. Tá? Ele vai falar que fulano é filho de não sei quem, que gerou a não sei quem, que gerou a não sei quem. Então você vai ver principalmente os 6 primeiros capítulos, só fala disso. Tá? Que fulano é filho de tal, ciclano tal, que gerou tal. Quando ele chega justamente no capítulo 4, versículo 9 a 10, versículos 9 e 10, ele interrompe um pouco, ele dá uma pausa nessa genealogia, e ele conta a história de Jabes. E ele conta somente nesses 2 versículos, versículo 9 e 10. O que nós sabemos, o que a Bíblia fala a respeito de Jabes, é o que está escrito somente nesses 2 versículos. Tá? E Jabes era alguém que ele nasceu, e a forma como ele nasceu foi uma forma muito dolorosa, que trouxe dores à sua mãe. E por isso a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, que significa que ele foi dado à luz em meio a muitas dores. Tá? A oração que Jabes fez, talvez muitos de nós já tenhamos feito. Em algum momento eu acredito que você fez a oração. Tá? Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Tem uma outra versão que diz assim que expande, né? Aumenta os limites da minha propriedade também. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ou seja, Jabes é alguém que estava, digamos, marcado, né? O nome Jabes significava justamente que em meio a dores foi dado à luz. Era alguém que estava marcado assim nesse cenário, tá? No cenário de um homem
de uma pessoa que significava, tinha alguma coisa negativa na história da vida dele. E Jabes, ele decide, tem um momento que ele decide, ele mudar esse cenário, tá? Ele não queria mais ser reconhecido como alguém que trouxe dores à sua mãe. Mas ele orou e pediu a Deus, e ele fez a oração, tá? Abençoe e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de mares e livrando-me de dores, tá? Eu não vou falar muita coisa, eu não vou me atrever também a deduzir muita coisa em cima desses 2 versículos, porque quando a gente tem somente 2 versículos, é difícil a gente concluir muita coisa, tá? Mas eu quero me atentar junto com vocês, observar um desses pedidos que ele fez a Deus. E ele fala assim, que a tua mão esteja comigo. Que a mão de Deus estivesse com ele em todas as circunstâncias, em todos os momentos que ele estava passando. Existe uma outra passagem, está no livro de Êxodos, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 13. E ele disse, é uma passagem entre Moisés e Deus fala a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe tu daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus estava falando assim para Moisés, depois que Moisés saiu com o povo do Egito, no meio do deserto, quando Deus viu que esse povo só reclamava, quando Deus viu que esse povo só queixava, só falava das coisas do Egito, né? Tem um momento que Deus fala assim para Moisés, olha Moisés, eu vou te dar a terra que prometi a vocês vão chegar lá em segurança, porque um anjo vai guiar vocês, tá? E não interessa se os amorreus, se os heteus, os cananeus vão estar na sua frente. Eu estou dizendo que vocês vão conquistar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas Deus diz assim para Moisés, olha, Moisés, mas eu não vou com vocês. Eu estou dizendo, eu garanto que vocês vão chegar na terra, mas eu não vou estar mais com vocês, porque eu não aguento a reclamação de vocês, eu não aguento a murmuração de vocês, eu não aguento vocês falando somente do Egito. Tá? E Moisés fala a Deus, se o Senhor não for conosco, nós não vamos a essa terra. Sem o Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Imagina Deus, o que Deus falou para Moisés, imagina que Deus chegasse para mim e falasse, olha, Val, eu vou te dar a educação, o futuro dos seus filhos, eu vou te garantir o futuro da Renata e do Rodrigo. Mas você não precisa mais orar para mim. Eu te garanto o seu futuro, o futuro da Fá, vai ser um futuro de paz e tranquilidade. Mas você não precisa mais ler a palavra de Deus. Eu te garanto que eu te protejo e cuido de todos vocês. Mas vocês não precisam mais vir à igreja agora. Porque eu não vou estar com vocês. Tá? A mensagem que Deus falou para Moisés é mais ou menos isso. Tá? Mas o que Moisés fala, olha Deus, se o Senhor não for conosco, nós não vamos à terra prometida. Entre escolher entrar na terra prometida ou escolher ficar com o Senhor, nós vamos escolher andar com o Senhor. Tá? Então, as escolhas, as decisões, né, as motivações que a gente tem que ser junto com Deus. Tá? Assim como não importa se os planos mudaram, mas Deus está no controle de tudo isso. E para nós, para a gente que tem Deus, nós cremos no Senhor, a primeira coisa que a gente tem que ter dentro dessa motivação, dentro aquilo que vai nos fazer andar para frente, é a certeza que a gente vai andar junto com Deus. Nós vamos fazer junto com o Senhor.
Às vezes, quando nós estamos no meio de tribulações, nós passamos por meio de dificuldades, nós passamos por meio de problemas, né? Muitas vezes a gente ouve um conselho que fala assim, olha, faz o que está dentro do seu coração, né? Faz o que seu coração manda. Você não sabe o que fazer? Faz o que o seu coração manda, tá? Mas Jeremias, um profeta, né? Ele disse assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Às vezes a gente decidir fazer, seguir esse conselho de fazer o que está dentro do nosso coração, às vezes não é o que Deus tem para nós. Provérbios 4, 23, ele diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, se dentro do seu coração, né, só tem guardado, você alimenta o que você coloca dentro do seu coração. São coisas somente que não levam para perto de Deus, tá? O caminho, quando você decide seguir o seu coração, é que você vai se afastar de Deus. Mas se o que tem dentro do seu coração, a gente alimenta o que nós colocamos dentro do nosso coração, aquilo que procede de Deus, então nós vamos andar para mais perto do Senhor. Tá? As nossas motivações, aquilo que nos move, né, no meio de todas essas tribulações, tá? Quando a gente segue o coração, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos dentro de Deus, do nosso coração. Tá? Então, que você se alimente, que você tenha a palavra sempre dentro de você, porque o coração te guie para o caminho certo também. Existe uma passagem, tá? Que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passardes por várias provações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passardes por várias provações. Às vezes nós pensamos que o que nós estamos enfrentando, a situação que a gente está vivendo, o momento que a gente está passando, tem alguma coisa de errado na nossa vida com Deus, né? Nós falamos, Deus, por que a gente tem que enfrentar tantos problemas? Por que na minha vida as coisas não estão dando certo? Tá? Mas a verdade é que nós não vivemos de explicações, tá? Mas a gente vive das promessas de Deus. Talvez Deus te explicar o que está acontecendo com você, talvez não resolva, né? Mas nessas horas a gente tem que ter a promessa de Deus dentro da gente. O versículo fala também que nós vamos passar por várias provações, tá? Talvez, né, você esteja passando por uma provação hoje, mas eu não quero desanimar, não quero desencorajar vocês, tá? Mas a palavra de Deus, ele fala que nós vamos passar por diversas provações. E não existe nada errado, né, naquilo que está acontecendo, naquilo que você fez, tá? Ou aquilo que você está passando não é alguma coisa que você fez de errado, tá? Mas a própria palavra de Deus, ele diz que nós vamos passar por várias provações, tá bom? Qual é a diferença entre provação e tentação? Provação é Deus quem prova a gente, tá? Deus nos prova para tirar o melhor de cada um de nós, tá? O propósito de Deus é tirar, quando Ele nos prova, é tirar o melhor de cada um de nós. Tentações, Satanás nos tenta para tirar o pior de cada um de nós, tá? O propósito de Satanás é destruir, quebrar os planos de Deus, estragar os planos de Deus. O propósito de Deus é você andar nos caminhos dele e tirar o melhor da sua vida, tá? E por que a gente passa por essas várias provações, né? Porque aprendemos muito mais, às vezes, nos dias de provações do que nos dias de celebrações. As maiores lições, as lições que a gente guarda dentro da nossa memória, da nossa vida, são aquelas que a gente aprende, às vezes, no vale da dor, e não, às vezes, no vale do prazer ou do sorriso, tá? Então, as provações, eles servem no propósito de Deus para tirar o melhor de cada um de nós, né?
E nós aprendemos, sem dúvida, a gente às vezes, muitas vezes, a gente lembra muito mais daquilo que nós aprendemos nesses momentos de dificuldade e de dores, do que aquilo que às vezes a gente aprende nos momentos de celebração. Tá? O texto ainda fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passardes por várias tribulações. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de sofrer. Tá? Eu não gosto de sofrer. Eu acho que o propósito de Deus para nós não é a gente sofrer. O sofrimento deve ser evitado, né? O sofrimento deve ser diminuído. Nós aqui não exaltamos sofrimento, tá? Deus não é sádico para fazer você sofrer, e nós não somos masoquistas para dizer que nós gostamos de sofrer, tá? Em nenhum lugar da Bíblia Deus faz apologia ao sofrimento, tá? Mas ele fala assim, que nós vamos passar por várias provações. Ou seja, nós vamos passar, mas uma hora essa provação vai terminar. Tá? A tribulação, a provação que você está passando hoje, a dor que você tem, uma hora ela passa. Isso é a promessa de Deus. Tá? E quando ela termina, ela encerra, a gente tem grande prazer, grande alegria nesse momento também. Tá? Às vezes nós aqui em Mogi, né? É muito comum, às vezes, segunda-feira de manhã, você está no seu percurso, no seu trajeto, ou para a escola, ou para o trabalho, e às vezes a gente tem mudança no trânsito, a gente tem obras no trânsito. Né? Quando você vê segunda-feira de manhã, o trânsito caótico, né? Você perdendo às vezes 5 minutos, 10 minutos no meio do trânsito, às vezes num percurso que você pode fazer em 2, 3 minutos, às vezes você pensa, puxa, por que foi fazer justo na segunda de manhã, né? O pior dia que podia fazer obra, acho que é a segunda de manhã. Por que eles não fizeram domingo à tarde ou numa noite quando não tem ninguém no trânsito? Né? Às vezes nós reclamamos disso. Tá? Mas depois, quando a obra termina, a gente fica feliz, a gente vê que o resultado foi bom. Às vezes, quando nós fazemos uma reforma na nossa casa, também às vezes é assim. Né? No meio da reforma, no meio da bagunça, no meio daquele material de construção, com o piso quebrado, parede derrubada, às vezes você não se sente confortável na sua própria casa. Mas depois que termina a obra, a gente fica feliz e dá graças a Deus. Então, o motivo de grande tribulação é quando a gente passa. Né? Tiago não está falando, olha, quando você estiver no meio, né, você estiver sofrendo, você estiver vivendo em dores, você tem que agradecer porque você está enfrentando aquilo, você tem que se alegrar por estar enfrentando aquilo. Mas a tribulação uma hora passa. Né? E quando termina, a gente tem motivo de grande alegria para dar para Ele, para Deus. Para a gente entender melhor, é como se, quando a gente sempre tem obra, você vê aquela placa escrito em obras ou em manutenção. Né? Mas entenda, às vezes, que Deus coloca essa placa em cima de você. Tá? Entenda, às vezes, que Deus colocou uma placa em cima de você e está escrito em obras ou em manutenção. E talvez seja um momento difícil, talvez seja um momento que te incomoda e você não entende. Né? Talvez você reclame para Deus porque você está passando por isso. Mas existe uma alegria porque essa tribulação vai passar e vai terminar. Tá? Então, aí nessas horas, a gente vê esse motivo de grande alegria também. O pastor Hernandes Dias Lopes, de onde eu vi esses estudos, né? Ele tem uma hora que ele fala que a alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Tá? Que o cristão experimenta a alegria quando a gente anda junto com Jesus. Andar junto com Ele significa que a gente, porque muitas vezes a alegria, né, você não consegue, não é consequência de um remédio que você toma, você não vai ingerir algum remédio e vai causar alegria em você. Você não vai ingerir uma droga química
e aquilo vai te produzir alegria. Alegria, às vezes, no meio da tribulação, no meio de um momento difícil, essa alegria vem através de uma outra pessoa. A alegria que chega para nós, às vezes no momento a gente não consegue ter, mas uma outra pessoa consegue contagiar essa alegria para nós. Tem um vídeo, é um vídeo até meio bobo assim, mas ilustra mais ou menos isso que a gente está falando. Quer ver? É interessante, tá? Porque essas emoções que às vezes a gente enfrenta, que a gente sente, muitas vezes é contagiado realmente por outras pessoas. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, junto com a gente, e a gente falava que ele era uma pessoa emocionalmente instável. Tá? A gente nunca sabia como é que a pessoa ia chegar no dia para o trabalho. E tinha dias que ele chegava alegre, normal, mas tinha dias que ele chegava assim com um mau humor, assim que a gente não entendia de onde via o mau humor dele. E muitas vezes quando a gente estava conversando assim, e ele estava nesse dia de mau humor assim, ele entrava no ambiente, todo o ambiente mudava, sabe? Todo mundo ficava quieto, cada um ficava sentado no seu, ninguém falava, ninguém fazia nenhuma piadinha, e ficava todo mundo quieto lá. Quando a pessoa saía, aí o ambiente já mudava, né? Ficava tudo muito feliz, aí um já começava a tirar sarro um do outro, falava de futebol, alguma coisa assim, tá? Então, essa alegria que a Bíblia fala, é uma alegria que é contagiado pela presença de Deus. É uma alegria que é contagiado quando a gente anda junto com Jesus. Porque a alegria a gente não consegue produzir, tá? Não adianta, você não vai acordar dizer, falar, não, hoje eu vou ser alegre, tá? E você consegue ser alegre. Mas isso é contagiado através de outras pessoas também. Eu lembro bem quando o Jó e a Sandra comentaram, né, sobre o problema que eles tiveram da doença. Eu lembro bem que eles falaram, olha, desde o começo, né, a gente decidiu que a gente ia passar por toda essa aprovação junto com outras pessoas, né? Era uma decisão que eles tinham, então essa doença da Sandra, eles passaram e eles dividiram e junto com outras pessoas. E às vezes é assim, as dificuldades, as tribulações que a gente tem, se você passa sozinho, se você passa sem ninguém, né, você vai passar talvez de um jeito muito difícil, vai ser um jeito muito assim doloroso, que você não vai ser contagiado, às vezes, pela alegria de uma outra pessoa. Mas quando você decide passar junto com, no meio, toda essa dificuldade, junto com uma outra pessoa, talvez a outra pessoa consiga contagiar você junto com essa alegria também. Existem os dois primeiros versículos de Salmos, né, o livro de Davi, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz é aquele, bem-aventurado, que significa, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, tá? E não se detém no caminho dos pecadores. Assim como a alegria é contagiado junto por uma outra pessoa, às vezes, conforme você anda junto com pessoas que te dão conselhos errados, pessoas que te produzem, né, despertam em você sentimentos errados, você talvez não encontre alegria. Tá? Você está enfrentando um problema, né? Você enfrenta uma situação difícil, e às vezes a pessoa chega para você e fala assim, olha, sabe por que nada dá certo na sua vida? As coisas não dão certo na sua vida porque seu pai e sua mãe não te amaram direito. É um tipo de conselho, é um tipo de palavra, às vezes, que não só vai levar você para o lado errado. Né? Às vezes você está passando por uma situação difícil, tá? E a pessoa fala, olha, tudo isso acontece de errado na sua vida, porque os seus irmãos não gostam de você. Tá? Então, conselhos, né? Andar junto de pessoas, às vezes que despertam mais essa maledicência, criam discórdia dentro de você, são coisas que não vão te levar para o caminho da alegria. Mas ele diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ande com pessoas que realmente, né, contagie essa alegria que a pessoa tem de encontrar na palavra do Senhor. Ande junto, né? Talvez a sua alegria venha, e ela aconteça na sua vida, quando você encontra pessoas que te trazem, despertam coisas boas, né? E não sentimentos que fazem você somente cair em criar amargura, fazer você despertar sentimentos que não te trazem paz. Tá? Ande com pessoas que têm prazer na lei do Senhor e te levam para esse caminho da alegria. Porque a alegria é contagiado, a alegria vem de Jesus, né? E muitas vezes isso é contagiado através de uma pessoa que anda junto com você também. Então tomem cuidado de onde vêm os conselhos que vocês ouvem, de onde vêm os conselhos com que seus filhos ouvem, né? Qual é a influência, né? Que tipo de sentimento tudo isso desperta. Mas que a gente possa sempre andar junto com pessoas que tragam a lei do Senhor, que medita nele de dia e de noite, para que te desperte, para faça você andar para frente, né? Subir, melhorar e ter um desejo, seja uma motivação para que você encontre esse caminho de alegria também. Tá? Nós vamos agora, muitas vezes, tá? Quando a gente está passando por um momento difícil, né? Quando a gente enfrenta tribulações, momentos de dores, a gente não consegue sozinho superar, a gente não consegue sozinho encontrar essa alegria. Tá? Nós precisamos de pessoas que orem, nós precisamos de pessoas que compartilhem talvez esse momento com você. Eu queria convidar a você, se você deseja que como igreja a gente possa orar por você, né? Se você deseja que como igreja não precisa dizer nada, não precisa, você não vai ser analisado, nada disso, né? Mas somente que você deseja que como igreja a gente possa orar junto com você, levar ao Senhor, né? E para que a gente possa lembrar do Senhor junto com você, eu te convido para vir orar aqui à frente. Nós vamos orar, vou chamar o pastor Paulo para nos dirigir em oração agora. Se você deseja que a gente ore, tome um passo, vem aqui à frente, a gente vai orar junto com vocês então. Tá? Pastor? Se você gostaria de ter esse momento de oração, pode vir à frente. Nós vamos orar juntos.
Querido Deus, queremos te agradecer por podermos ouvir a tua palavra e de saber, Senhor Deus, que o mais importante, Senhor Deus, é o Senhor estar conosco. Assim como foi a oração de Jabes, Senhor, que a tua mão esteja comigo, que a tua mão esteja com cada um aqui, ó Deus, nossa irmãzinha, irmãozinho querido, que cada um, Senhor Deus, tem passado pelas provas, pelas provações, pelas tentações, pelas tribulações, passando, Senhor Deus, por situações em que perdemos o controle e nós não sabemos como dar o próximo passo. Então, Senhor Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui hoje, que veio à frente, que está aqui se colocando diante da tua presença, daqueles que estão assentados também. Senhor Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada um, aquilo que cada um tem sonhado, tem planejado, ou aquilo que está acontecendo na sua própria vida que não estava planejado, mas que agora está fazendo parte. Deus, cuida de cada detalhe. Cuida, Senhor Deus, dos próximos passos. Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que cada um aqui continue dando um passo de cada vez. Talvez andando e andando, olhando para frente, não se vê luz nenhuma. Muitas vezes a gente anda e não vê o final do túnel. Mas, ó Deus, mesmo assim, ó Deus, dá força para cada amado e amada aqui, ó Deus, para que continuem caminhando, para que continuem andando, Senhor Deus, e que a boa mão esteja com cada um destes amados irmãos e irmãs. E que no tempo certo, ó Deus, quando eles olharem para o alto, vejam a tua luz. E quando passar, Senhor Deus, como nós lemos hoje, as provas, eles não vêm para ficar, eles não vêm para ficar permanentemente em nossas vidas. Ele não vem, Senhor Deus, para ser eterno nas nossas vidas, mas é um momento em que vai passar. Então, Senhor Deus, quando tudo isso passar, ó Deus, que cada um possa olhar para trás e ver o teu livramento, a tua graça, a tua direção. Mesmo o Senhor Deus olhando agora, não é um plano que estava planejado antes, mas mesmo assim, cada um possa ver a tua glória, o teu amor, a tua boa mão. Então, Senhor Deus, abençoa, fortalece, dá graça, e que, ó Deus, assim como o salmista diz que hoje pode ser um choro, hoje pode ser uma lágrima, mas que amanhã, ó Deus, seja a alegria. Que assim seja com cada um aqui, ó Deus. Então abençoa-os, guarda-os, protege-os, ó Deus, e dá ânimo, Senhor Deus, para o próximo passo. Assim nós oramos, agradecemos, entregamos cada vida diante do teu altar. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se assentar. Assentar não, pode ficar de pé, viu?